Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou te dizendo tudo isso antes que aconteça. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Bom, pessoal, se você acabou de cair de paraquedas aqui, eu sou Michael Silveira e você está no 6º episódio da série, onde estamos estudando ali Mateus 24 e linkando com várias áreas da Bíblia. Esse episódio estamos falando dos falsos profetas e falsos ensinamentos. Quantos falsos profetas não tem por aí que dizem, eu falo em nome de Deus? Gente, tem sim, ainda existem os profetas de Deus. Mas, de acordo com a palavra de Deus, vão existir falsos profetas que farão falsos milagres e falsas maravilhas. Está aqui em Marcos 13, 22, 23. E aí vocês devem tomar atenção, que ele está dizendo aqui, cuidado, com os falsos profetas, eles chegarão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens, Mateus 7,15. Aqui a gente está estudando segundo a palavra de Deus, o que está escrito, ok? Então, se você gosta desse conteúdo, dessa série, se você quer entender mais da Bíblia, diretamente com versículos bíblicos e tudo mais, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho para você acompanhar toda essa série. E na descrição do vídeo tem todos os episódios disponíveis para você. A fama, poder e elogios. Muitos querem isso, muitos buscam isso, inclusive usando até da palavra de Deus para conseguir isso. E já aconteceu na época de Paulo, já aconteceu na época de Pedro e acontece até nos dias de hoje. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Ele nos dá alguns avisos. Ai de você, quando todos elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Lucas 6, 26. E ainda continua. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos profetas entre vocês, nos dias de hoje, gente. Eles ensinarão doutrinas destruidoras, presta atenção nisso aqui, doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre. Quem é o nosso mestre, gente? Jesus. Aqui quem está falando é Pedro, na 2ª carta de Pedro, que o salvou. Jesus morreu por mim e por você para nos salvar. Morreu pelos nossos pecados. Por isso que ele diz aqui, que nos salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição, 2 Pedro 2,21. Gente, ainda existe no meio evangélico, no meio também de adorações, a ambição pelo dinheiro. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Existe o joio e existe o trigo. O próprio Jesus fala isso na parábola do joio e do trigo. Então, mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Então, quantas pessoas que abandonam a igreja por causa de pessoas que deram mau testemunho? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. 2 Pedro 2, do 2 ao 3. E você observe que existe um juízo de Deus para essas pessoas que usam o nome dele para crescer nas suas fama, egoísmo, tudo por conta do dinheiro. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Olha que interessante. Se Deus não deixou nem os anjos, que eram seus servos, que trabalhavam lá com ele,
escapar do castigo dele, ainda mais quem usa o nome dele para sua própria, né, fama, para ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Olha que perigoso aqui, olha o temor que a gente tem que ter, usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus para crescer. Então vamos lá, isso aqui, gente, ó, vai olhando aqui embaixo, o versículo sempre vai estar aqui para você ir lá e conferir, tá? Que a gente está aqui ensinando segundo a palavra de Deus, beleza? Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas, que foram os filhos de Noé, as noras dele. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber de Deus. Aqui dá uma dica, gente, em 2 Pedro. Você pode observar que o mundo acabou uma vez com água, com um grande dilúvio. E agora Pedro está nos dando uma dica, usado pelo Espírito Santo, que o mundo vai acabar agora com fogo. E continua, proteção e salvação. Mas nós, os servos de Deus, no meio desse juízo que virá no fim dos tempos, teremos proteção? Teremos a salvação? A palavra de Deus diz: ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente. Isso aqui está falando, se trata do contexto de Sodoma e Gomorra. Ló, nessa época, estava morando em Sodoma e Gomorra. Todos os dias esse homem bom, ele está falando de Ló, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Gente, Sodoma e Gomorra era um povo muito próspero. E eles faziam todo tipo de maldade, né? E também atos imorais. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. E também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Então aqui Pedro, ele está falando aqui, ó, haverá um julgamento. E haverá um dia que Deus vai acertar as contas com as pessoas que não querem saber dele. E com as pessoas que colocam outras pessoas debaixo de um jugo pesado. Pessoas que usam o nome dele, né? Aqui o contexto é falsos profetas e falsos ensinamentos, ou alguns pedaços e trechos bíblicos para criar falsos ensinamentos, falsas doutrinas, desviando sim os olhos da verdade, da palavra e voltando o quê? As fábulas, voltando aqueles deuses que eles criavam, como Moloque, como aqueles deuses de estátuas que eles cultuavam, que não eram deuses coisa nenhuma, eram apenas estátuas, e eles, né, estão voltando para essas doutrinas, que vamos falar assim, doutrinas de demônio. E continua. Eles estão debaixo da maldição de Deus, assim como os anjos caídos, que já estão presos, estão debaixo da maldição de Deus, e agora vivem os demônios entre nós, que são os filhos dos anjos caídos, que é a conspiração do Gênesis 6, que a gente vai falar sobre isso, ou sobre o livro de Enoque, o que aconteceu, por que veio o dilúvio, isso vai ser outro estudo. Então, ó, doutrinas destruidoras, e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem desejar possuí-la, né? O seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. E enganarão as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Gente, isso aqui é um detalhe que vocês têm que observar. Quantos que usam a palavra de Deus hoje? Gente, tem muita gente boa,
como a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz, existe o joio e existe o trigo. Os anjos falaram para ele, na parábola do joio e do trigo, podemos arrancar o joio? E Jesus, não, para que não arranque também o trigo. Deixe para o dia do juízo. No dia do juízo, arranque o joio, ataie em molhos, para que seja queimado. Mas o trigo, guarde no meu celeiro. Então vocês vão observar que existe no meio, existe pessoas que vão na igreja, existe pessoas que vão ser salvas, e existe pessoas que vão ser, né, destruídas. É o que está dizendo aqui. E pessoas do mundo também. Só existe dois caminhos para chegar a Deus, né? O caminho estreito e apertado, que é através de Jesus, e através de você negar a si mesmo, e o caminho largo e espaçoso, que é o caminho da perdição. Falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o mundo dentro da igreja, que é o que você vê muito hoje. Tem igrejas que são mais conservadoras, mas tem umas que são mais abertas. Então você tem que vigiar até isso. Qual igreja que você vai, né? Qual igreja que você frequenta, se está segundo a palavra, ouve o evangelho. Então toma nota, estuda para que você não seja enganado, tá bom? Eles estão debaixo da maldição de Deus, ou seja, estão no caminho de Balaão. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo, que é o caminho de Jesus. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber para fazer o mal. Então, Balaão, gente, nesse contexto, ele foi chamado para fazer uma oração contra o rei, contra o povo de Israel, né? O povo de Israel estava atravessando ali o deserto e esse rei chamou Balaão para amaldiçoar Israel, mas ele não conseguia. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou em voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Gente, como é que não tem temor em ler isso, gente? Olha aqui, ó. Olha o que Pedro está falando aqui, ó. Usado pelo Espírito Santo. Ele está falando que eles vão ser lançados na profunda escuridão. O orgulho, gente, isso aqui, ó, o orgulho precede a queda. Quem já ouviu isso? Bom, isso vem lá da época de Satanás, quando ele trabalhava diretamente com o Altíssimo e quis colocar o seu trono acima do Altíssimo. E olha, foi atirado dos céus junto com um terço dos anjos por causa do que, gente? Ó, orgulho. Então, muito cuidado com a raiz do orgulho. Ore para Deus pedindo para remover qualquer tipo de altivez, qualquer tipo de orgulho. Porque quem segue a Jesus tem que negar a si mesmo, tem que ser o último e não o primeiro, tem que servir a todos e não ser servido. Então, presta atenção nisso. Jesus, ele não chegou numa carruagem de ouro vindo dos céus com todo tipo de trombetas e festas que ele estava chegando. Não, nada disso. Houve um cântico, sim, angelical, anunciando que ele vinha, mas os anjos, quando anunciaram que Jesus vinha, quando ele nasceu, anunciaram o nascimento dele ali, foram para quê? Para as pessoas simples, para pastores, né? E Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu ali, ó, num celeiro, num estábulo. Porque quando eles vieram a Belém, não tinha onde dormir. As instalações estavam todas, né, lotadas e Jesus, José e Maria teve que se hospedar ali, dormir em um estábulo. Imagina, gente, não chegou numa coroa, como ele vai voltar na próxima vez, tá? Mas sim como uma criança, né? Ele se rebaixou da alta autoridade dele, do reino do céu, para ser um homem, né, aqui na terra e ficar conosco, pregando, sendo a luz do mundo. E olha que interessante. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas.
e com os seus desejos impuros e imorais enganam pessoas que estão quase acabando, quase escapando daqueles que vivem no erro. Então, presta atenção nisso aqui. Quando a pessoa está quase escapando desse mundo, negando as coisas desse mundo, indo para Deus, olha, algumas são agarradas por essas pessoas orgulhosas. E olha o que acontece. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Presta atenção nisso. O pecado, ele escraviza, mas só aquilo, né, que domina você. Mas Jesus, ele pode te libertar. Jesus, não importa o que você fez, não importa a situação que você está, a palavra de Deus diz que Jesus nos limpa para que ficamos branco como neve. Né? Então, portanto, aqueles que chegam a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que escaparão das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas. Aqui está dizendo o seguinte, mas se depois eles forem, novamente, eles escaparam lá, seguiram Jesus, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim pior do que no começo. Então, olha que alerta aqui que Pedro está nos dando aqui, usado pelo Espírito Santo. E continua. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. Olha, presta muita atenção aqui. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Ou seja, depois que você se limpou, depois que você se limpou no sangue do Senhor Jesus, ele veio e te limpou, e você volta para o caminho errado, você volta a rolar na lama, você volta a comer o seu próprio vômito. Olha que pesado. Por isso que a gente tem que vigiar. Jesus manda a gente vigiar. Jesus, na parábola das 10 virgens, ele está falando das que são imprudentes e das que são prudentes. Então, seja como as prudentes. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas que ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, ou seja, a marca da besta, gente. Aqui a gente já está em Apocalipse. E os que haviam adorado a imagem do monstro, o monstro e o falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre. O monstro, gente, é a besta, é o anticristo, o antimessias. O falso profeta, né, é o aliado dele que vai fazer lá cair fogo do céu, vai fazer aqueles milagres, aqueles falsos milagres para enganar os que vão ser destruídos. Eu falei sobre isso no episódio anterior. Mas aqueles que creem na verdade vão estar alertas e Jesus, né, vai nos guardar. Apocalipse 19:20, gente. E continua, quem entra no reino dos céus? Olha que interessante. Olha o que Jesus fala sobre quem entra no reino do céu. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo seu nome anunciamos a sua mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres e maravilhas. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha isso aqui, gente. Então, por mais que essas pessoas acham, né, pessoas que usam o nome de Deus para o seu próprio ego, ou para aparecer, ou para se destacar, ou para ganhar dinheiro,
Jesus tem aqui uma chamada para elas. Porque o nome de Jesus é poderoso. E ele está sobre todo nome. Se usar o nome de Jesus, vai expulsar demônio. Independente se a pessoa está certinha ou não. Porque o nome de Jesus é precioso. Porém, né? Olha o que eles estão dizendo aqui, ó. Anunciamos a mensagem de Deus. Gente, quem anuncia a mensagem de Deus? São evangelistas, pastores. Então, como diz Jesus, o joio está no meio, né, do trigo. Então, aqui já é um alerta para nós. Por isso que a gente tem que vigiar. Mas não olhe para o homem. Ah, não vou mais na igreja. Depois disso aqui eu não vou mais na igreja. Não quero saber. Gente, a igreja é um local para a gente aprender da palavra. Para a gente estudar a palavra. Para ser discipulado. Para adorar a Deus. É um local onde você vai fazer conexões com pessoas que pensam como você. Agora, é preciso existir uma conversão genuína e não só uma conversão mecânica, onde você só vai na igreja para bater lá o cartão. Pronto, acabei de chegar, estou indo embora. Tá feito. Uma vez por semana vou lá e pronto. Não, é preciso haver mudança e é de dentro para fora. Michael, eu não consigo sozinho. Ninguém consegue. Só Jesus é que nos guia e nos muda, nos limpa dos nossos pecados. Peça ao Senhor Jesus. Foque nele, né? Então vamos continuar. Os 2 alicerces. Gente, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. E aí, você está construindo a tua casa sobre a rocha? E ainda tem aqui o contraponto. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive, ó, muito detalhe, não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, gente, isso aqui é um alerta. Você está vigiando? Você realmente sente que está no caminho? Busque a Jesus. Busque de verdade. Porque aqui estão os alertas. E olha, tá as referências para você estudar. Se alimente da palavra de Deus. E olha, não olhe para o pastor, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Jesus é nossa luz. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se a gente olhar para o homem, não vamos na igreja. Se a gente olhar para o homem, eu nem cumprimento, né, a pessoa que está ali no culto. Então, você tem que olhar para Jesus. E olhar para Jesus é ter amor ao próximo, é ter domínio próprio, é ter fé, esperança, amor, paciência. Então, os frutos do Espírito. Olhe para Jesus. E se você não aceitou Jesus ainda, busque uma igreja na tua cidade, procure ser discipulado, procure o batismo e se ajoelha no quarto ali, só você e Jesus, e se declara: eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e eterno Salvador. E eu creio que Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Me limpa de dentro para fora, para que eu venha a ser transformado ou transformado para ser seu servo, né, e caminhar contigo no meu dia a dia. Caminha comigo e me mostra o que eu devo fazer. Então, peça a Deus orientação. Peça ao Espírito Santo para que Ele ilumine os teus caminhos. E que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, na sua vida, no seu lar. Bom, continua no próximo episódio. Então, até aqui a gente já falou dos inimigos de Israel, rumores de guerra, princípio das dores, apostasia e perseguição aos cristãos. Aqui, ó, terremotos e desastres naturais, falsos profetas, que foi esse episódio, e ensinamentos, gente, e doutrinas destruidoras, tá? E depois o que virá por aí? A grande tribulação, o anticristo, selos, trombetas, taças, o arrebatamento. Será como é que é? Ele vai vir antes da tribulação, da grande tribulação?
ou ele vai vir depois, né? E a nova Jerusalém que desce dos céus. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com mais 7 pessoas. Se inscreva no canal e que o nosso Senhor Jesus venha iluminar os seus caminhos, os seus passos e a tua família. Te vejo no próximo episódio.